Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Quem que está lá no presencial? Vou anotar aqui. Gabriela tá presencial? Não, o prof tá em casa hoje. Hoje não. Stephanie também? Tô em casa hoje também, prof. Oi, desculpa. Oi. Prof, presencial tava só eu, a Tainá, o Gabriel e o Bernardo. Daí a professora dispensou a gente pra gente assistir em casa a segunda aula, né? Eu acho que os meninos foram embora também. Eu tô em casa agora. Então vamos demorar. Bom, vamos começar, senão a gente vai atrasar muito e daí vai ficar no vídeo aqui. Vou começar aqui com a parte teórica, só, mais rapidinho, e depois eu vou passar o trabalho que vai ser em equipe, tá? E daí vou deixar para o final, tá? Estão vendo aqui a tela compartilhada? Eu estava fazendo um pouco de hora para ver se chegava mais gente, mas estão demorando muito. Estão vendo aqui a tela do modernismo? Sim. Tá. Então, a gente vai só voltar a repetir algumas coisas, até de propósito, tá, gente? Para martelar e para fixar mesmo, tá? Porque para a gente é muito importante, não é o único importante, mas é bastante relevante o modernismo para a gente, para a arquitetura, e por isso que eu martelo bastante. Então, hoje a gente vai dar só uma retrocedida e repetir algumas coisas que a gente já viu, e vai falar principalmente hoje do Mies van der Rohe, que junto com o Frank Lloyd Wright e o Le Corbusier e o Niemeyer, e Gaudí, né, e tal, mas é um dos mais importantes arquitetos para nós e uma das maiores referências para nós até hoje, tá? É o meu preferido, junto com o Frank Lloyd Wright. Depois vocês vão ver que eles chegaram a se encontrar na vida deles, né? E os dois, um admira o outro, inclusive, admirava o outro, tá? Então, esse é um dos que eu mais curto também, o Mies van der Rohe, mas a gente vai dar uma retrocedidazinha. Então, modernismo, vamos dar uma repetida aqui nas coisas, né? Então, o que é isso mesmo, né, modernismo? Para a gente entender a importância, né, para nós do modernismo, a gente vai dar uma viajada lá para trás. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem dessa cidade aqui, que é conhecida no mundo, né, como a mais antiga cidade da civilização. O nome é Çatal Uyuk. Fica lá na Turquia, na Anatólia, na região da Anatólia, na Turquia. É conhecida como a cidade mais antiga da civilização. Tem mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, essa cidade. Opa, pulei aqui. Aqui, uma imagem de uma cidade já bastante civilizada na história, uma cidade renascentista, né? Cidade de Viena, na época renascentista. Viena, capital da Áustria. E aqui, no futuro, uma cidade futurista na imaginação dos arquitetos, né? Então, antes do modernismo, a gente tinha coisas desse tipo, que vocês estudaram já, né? Civilização egípcia, a Grécia clássica, aqui renascentista também, aqui de novo, a cúpula da Santa Maria del Fiore, que foi feita pelo Brunelleschi, que foi um marco para nós da arquitetura. E esse aqui vocês conhecem, né? Estão lembrados? Não. São vocês naquele sábado nosso, né? O nosso passeio de sábado, onde terminou o nosso passeio de sábado, né?
Tem até uma caçamba lá. Só não está aqui o pessoal da CUT querendo que a gente assinasse uma petição. Então, isso aqui é um pós-moderno, né? Então, gatilhos, né? Coisas importantes e relevantes na história que levaram ao modernismo, né? A Revolução Industrial, o avanço da ciência e da tecnologia, a explosão demográfica, quer dizer, a migração, né, do campo para a cidade, as pessoas saindo das cidades e indo trabalhar nas indústrias, né, saindo do campo, perdão, e indo para as cidades, trabalhar nas indústrias, né, coisa que foi provocada pela Revolução Industrial, a aplicação e consolidação das novas tecnologias, ou seja, o surgimento desses novos materiais que permitiram essa nova arquitetura, né? Novas técnicas de engenharia e que permitiram o surgimento dessas novas formas. Esse prédio que vocês já viram muito, que é o Palácio de Cristal, foi a primeira exposição universal, né? Lá em Londres, em 1851. Aqui ele internamente, aqui é a segunda lá, a terceira exposição universal lá em Paris, que onde foi construído, quando foi construída a Torre Eiffel, em 1889, que por coincidência, o mesmo ano aqui da proclamação da República no Brasil. Então, em 1928, isso aqui é bem importante para nós, tá? Vai ter alguma das equipes que vão fazer o trabalho, que eu vou passar agora no fim da aula, vão mencionar isso aqui, tá? Foi a criação do CIAM, o Congrès International d'Architecture Moderne, ou seja, Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna. Teve vários, tá? Eram vários encontros internacionais da arquitetura moderna, onde se discutia a arquitetura moderna. Então, os CIAM foram muito relevantes, muito importantes para o modernismo. Então, participavam a arquiteta Hélène Mandrot, o Siegfried Giedion, ele escreveu muitos livros. Giedion tem muitas publicações, a gente estuda muito os escritos do Giedion. Le Corbusier, que escreveu muito também, né? Walter Gropius, que foi o fundador da Bauhaus, que vai ser um dos temas de trabalho que vocês vão fazer, entre outros, participavam dos congressos internacionais da arquitetura moderna. Então, algumas frases que saíram desses congressos, né? Algumas máximas que saíram desses congressos. Para beneficiar a um país, a arquitetura deve relacionar-se intimamente com a economia geral. Porque eram épocas de pós-guerras, né? Pós e pré-guerras, né? A Primeira Guerra Mundial e depois já na iminência já da Segunda Guerra Mundial. O verdadeiro rendimento será produto de uma racionalização e de uma normatização. Isso tudo tem muito a ver com Revolução Industrial, tem muito a ver com as coisas que vocês viram do Le Corbusier, da casa é uma máquina de viver, né? E depois vocês vão descobrir mais coisas durante o trabalho que vocês vão fazer. Algumas das equipes. E do CIAM, em 1933, surgiu a Carta de Atenas, que foi um documento produzido por eles, assinado por todos esses arquitetos, que debatia o tema da cidade funcional. Então, muitos projetos de cidades, e principalmente o projeto do Le Corbusier, o projeto de urbanismo que ele fez, né, a proposta dele para a cidade, surgiu e partiu dessa Carta de Atenas. Então, Brasília é um produto disso aqui, dessa Carta de Atenas e dessas ideias. Então, durante o século XX, as expressões de arquitetura moderna se materializaram em diversos movimentos, entre os quais o estilo internacional, que vocês já viram, e já aprenderam a reconhecer, né, que nós vimos lá na Biblioteca Pública. Nos anos 20, distintas correntes modernas, como o expressionismo,
futurismo, funcionalismo, e teve muitos outros ismos, né? São meros exemplos de ismos que convergiram para dar lugar a um novo enfoque arquitetônico denominado o internacionalista, que é aqui do estilo internacional. Se tratava de um enfoque mundial, não só por suas aspirações e preocupações, como também pela apresentação de sua arquitetura. Então, é aqui uma nova arquitetura completamente diferente do que se fazia até então. E aqui a gente vai falar do Mies van der Rohe, que é uma dessas personalidades, né, um grande personagem do modernismo. Então, ele nasce aqui em 1886, em Aachen, na Alemanha, incorpora mais tarde o nome da sua mãe, o Rohe, quando se torna proeminente na arquitetura. Aqui em 1905, já com 19 anos, ele se muda para Berlim. Em 1907, ele já faz esse projeto aqui da Riel House, em Potsdam, na Alemanha, o seu primeiro projeto, trabalhando com esse Bruno Pau aqui. Então, esse desenho aqui ainda é o desenho do estilo clássico, do desenho do seu chefe, não era o desenho dele. Quer dizer, não era uma coisa da cabeça dele, nada a ver com o que ele vai fazer depois. Aqui em 1907 ainda, o Peter Behrens. Oi? Eu não sei se é só para mim, mas ainda está no slide dos tópicos. Tá aqui? Tá no slide laranja dos tópicos ainda. Então, esse aqui. Tá escrito o quê? No que você está vendo? Tá no primeiro, em 1928, a criação. Isso. Ah, tá. Eu achei que você falou sobre uma. Não, eu perguntei qual era. Eu já mudei vários. Não mudou ainda para você? Não, para mim não mudou ainda. Daí eu não sei se é só o meu. Para os outros não também? O meu mudou, certinho. Aqui tá normal. Já que durante o século Para mim tá normal também. Então, acho que só para a Letícia. Por que será que não está mudando para a Letícia? Eu vou dar uma olhada aqui, prof, mas era só para ter certeza se era só comigo. Não tá. Paralisou para você, provavelmente. Então, já estou, Letícia, no slide preto, todo preto do Mies van der Rohe, já estou no terceiro slide preto, com a fábrica. Só para ver se volta para você. Só um minutinho que eu vou pegar uma água, gente, enquanto a Letícia vê se ela vai e volta. Eu tinha pego, mas esqueci de trazer. Aqui. Deixei em cima do balcão. Bom, então esse Peter Behrens também é muito importante para a gente. Desenhou essa fábrica é um ícone, porque ela marca a mudança da forma como se desenhava a fábrica. Então, o Mies van der Rohe vai trabalhar com o Behrens, e trabalharam também com o Behrens o Walter Gropius, o Le Corbusier, mas em tempos diferentes. Eles não se encontraram no escritório do Behrens. Esse projeto aqui, o Friedrichstraße Office Building, foi 21, ele nunca foi construído, mas para 1921, está aqui uma maquete, né, todinho de vidro. Então, mesmo que nunca construído, foi um dos projetos mais importantes do século XX. Desenhado para um concurso, o Mies ignorou a maioria das regras ditadas para o concurso e apresentou o mais radical conceito, um arranha-céu feito inteiramente de vidro. Isso, para 1921, foi uma coisa super, super, super radical, gente. Não foi construído, ele ignorou, né, qualquer regra, ele quis fazer aquilo que estava na cabeça dele. Então, isso foi incrível. Não foi construído, mas
foi extremamente impressionante para a época. Em 26, ele encontra o Le Corbusier em Stuttgart. E aí os dois trabalharam junto com o Behrens, aquele da fábrica lá, em tempos diferentes. Agora, não vou falar essa palavra aqui, meu Deus do céu. Weissenhofsdelung, meu Deus do céu. Desenhando casas sob a direção de Mies. Então, o Mies que dirige, foram várias casas construídas, o Mies que dirigiu. E aqui, esses afrikanische Straße é rua, né? Apartments, em Berlim, na Alemanha. Projeto de baixo custo que ele bolou, esses edifícios aqui. Em 27, também extremamente moderno, sem aquelas decorações todas, né? Janelas restritas, cuja forma parece afetar a função, fato jamais visto depois daqui. Então, para a época, muito, né? Isso aqui lembra muito aqueles projetos lá do Le Corbusier também, né? E essa aqui também, os nomes, né? Gente, vocês me perdoem. Em 27, 21 casas e apartamentos, né? Uma das mais celebradas comunidades da arquitetura moderna. Então, Mies convida arquitetos europeus que desenham de acordo com as suas diretrizes. Ele dirigiu esse projeto das 21 casas. Então, as janelas em fita, os pilotis, né? Lá a estrutura longe da fachada. Então, mais ou menos aqueles mesmos princípios do Le Corbusier, mas olha a data. Que ano, quem que fez? Vocês todos fizeram a Ville Savoie? Que ano que era a Ville Savoie? Vocês lembram? Alguém se lembra do ano da Ville Savoie, gente? 29, professora. 29, obrigada. Então, aqui foi 27, tá? Então, não era uma coisa, né, do Le Corbusier, né? A gente tem que sempre lembrar que nada se cria, tudo se copia, ou tudo se absorve, ou tudo se transforma na arquitetura, tá? Nada é só meu, né? Tá, agora aqui em 29 ele desenha essas cadeiras. A Tugendhat Chair, buscando lá um conforto minimalista, vai lembrar muito a cadeira Barcelona, vocês devem conhecer, se não conheciam, conheçam, ela é muito comum hoje na decoração, muito usada, está em tudo quanto é loja hoje, e esse recamier aqui também. Essa cadeira Barcelona, e o couch Barcelona também. Esse aqui que eu mostrei para vocês também, foi em 29, para a exposição universal, né? Uma exposição universal agora em Barcelona. Esse aqui foi o pavilhão da Alemanha, né? A união dos materiais sofisticados, né? Com espaço aberto e fluido, completamente diferente do que se fazia para os pavilhões e na arquitetura toda na época. O resto do que tem aqui já ao lado, na na região de onde foi a exposição, são edifícios completamente ecléticos, né, e neoclássicos, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é extremamente diferente do que tinha lá e do que foi construído lá, uma exposição universal. Essa cadeira que eu tenho aqui na minha casa, a Bernaucher aqui, é o nome da cidade. Esse aqui é o nome de uma cidade. Então, aço e couro expressa o olhar de simplicidade. O nome vem após Brno, na Tchecoslováquia. Falta um D aqui, onde deu início a Tugendhat House, que ele fez lá. Aqui em 30, Lang e Ster Houses, duas casas lado a lado, né, num bairro aristocrático, para dois executivos da indústria da seda. E aqui em 1930 ele assume a direção da Bauhaus.
Aqui, esse Hannes Meyer renuncia após ver assumir a direção do Walter Gropius, que era o fundador. Então, Mises toma o cargo, dando maior ênfase à forma, perdão, e à função do que à política. E também a arquitetura, que a Bauhaus não começou com ênfase na arquitetura. Ela começou com ênfase mais no design, né, e nas coisas mais industrializadas. A arquitetura foi um pequeno nicho da Bauhaus. E depois, com o passar do tempo, que a arquitetura foi tomando mais importância, e com Mies van der Rohe mais importância ainda. Só que em 1933 ela foi fechada. Né? Então, Bauhaus vai ser um dos temas de vocês, do trabalho de vocês, que vou passar daqui a pouquinho. Então, em 1935, essa Versailles Factory, para mim um sofrimento esses nomes, comissionado por Versailles, fabricante de seda, essa fábrica surge como precedente do que virá a ser. Então, essa fábrica é o precedente do que virá a ser o estilo definitivo do Mies van der Rohe. Então, é essa fábrica aqui. E é aqui em 1937 que ele vai se encontrar nos Estados Unidos com o Frank Lloyd Wright, aqui nesse escritório do Frank Lloyd Wright, já Talesin, que é já não foi o primeiro escritório do Frank Lloyd Wright, né? Já é o terceiro escritório do Frank Lloyd Wright. Então, Wright não partilhava do pensamento de Corbusier ou do Gropius, mas a admiração de Mies por ele, opa, está escrito errado aqui, desculpem, os aproximou e resultou numa visita de 4 dias em respeito e admiração mútuos. Então, os dois se respeitavam. Le Corbusier e Mies van der Rohe não se gostavam muito, né? Era difícil gostar do Le Corbusier. Mies emigra em 1938, ele emigra para os Estados Unidos, tem o problema lá do Hitler, né? E já da iminência da Segunda Guerra. E daí ele vai dirigir, é convidado para dirigir esse Armour Institute. Os Estados Unidos sempre teve essa sabedoria, né, de capturar as grandes inteligências da Europa, né, seja para fazer bombas ou seja para fazer arquitetura. E foi o que aconteceu, né, depois o grande cientista que conduziu a construção da bomba atômica foi um desses casos também que os Estados Unidos fez. Então, mais tarde esse Armour Institute se torna depois o Illinois Instituto de Tecnologia. E nessa mesma época emigram também essas outras personalidades. O Joseph Albers, o Walter Gropius, quer dizer, o fundador da Bauhaus, também vai para lá. E o Laszlo Moholy-Nagy, que também é muito importante dessa fase. E muitos deles vão ser professores depois da Universidade de Harvard. Então, está aqui o Illinois Institute por fora, e esse aqui, sim, vai ser o grande estilo do Mies van der Rohe. Esse aqui que eu falei para vocês, que é muito parecido aqui com o estádio do Atlético, aqui, você na entrada para a rua Brasília Tiberê, é muito igual aqui, as escadarias e tal, o uso do aço e o vidro é muito parecido. Então, a gente copia Mies van der Rohe até hoje, inclusive eu. Em 1946, aqui o Wishnick Hall, em Chicago. Então, we've got to expand our idea, né, que nós quisemos expandir a nossa ideia, né, do que constitui beleza vinda de um ponto de vista técnico, uma frase do professor do Illinois Institute, né, Peter Lang, professor de arquitetura. Essa aqui eu mandei para vocês, aqueles vídeos daquela arquiteta fazendo análise da obra, a Farnsworth House, né? 2 planos paralelos suspensos entre a terra e o céu, alguma das frases, né? Então, essa daqui é muito copiada também, em 1951. Esse aqui fica lá quando eu falei para vocês da escola de Chicago,
fica lá naquele loop de Chicago, né? Lakeshore Apartments, fica na Lakeshore Drive, que a gente fez aquele passeiozinho aqui, aquele link que um de vocês me deu, eu gostei muito, de a gente dirigir pela cidade, eu adorei aquilo. A gente passeou por aqui. Foi Bernardo, né? Isso. Então, aço, alumínio e vidro. Então, a gente passa em frente a esses prédios aqui, ó. Construir com o olhar de um artista, valorizando o balanço perfeito. Aqui, ó, fica tudo... você passa, né? Você vê através. Valorizando o balanço perfeito entre estrutura racional... Engoli um monte de letras aqui. E o espírito irracional. Esse aqui, maravilhoso também, parecido com aquele, né? O Crown Hall, sua obra-prima, né? Ainda que executada há mais de 60 anos, tem inspirado estudantes, arquitetos e admiradores, desenhado para ser a nova sede da Escola de Arquitetura e Instituto de Design. Então, ele é maravilhoso. Perfeito, simplíssimo, simplíssimo. Não tem nenhuma bordadura, não tem nada, mas ele é perfeito em termos de proporções e tudo. Coloquei um link. O Google quer falar comigo aqui. Aqui o master plan do Instituto aqui, né, do Illinois. Arquiteto renomado, ele foi, né, diretor do Instituto, ele foi diretor do Instituto. Foi convidado a redesenhar o campus e ele aposenta-se nesse mesmo ano, né, quando ele redesenha o campus, em 1958. Ele ainda desenhou o Seagram Building aqui em Nova York, é muito parecido com aquele de Chicago. Janelas âmbar, né? Esse foi o maior projeto do MIS. Em 64 ele faz o Federal Center aqui em Chicago, esse aqui eu tive o prazer de conhecer também. Tem essa escultura aqui de Picasso maravilhosa na praça. Chicago é fantástico, gente. Bem melhor que Nova York. E aqui essa Neue Nova, né, Nacional, Galeria Nacional, em Berlim, na Alemanha, ainda ele faz em 1968, o segundo museu que ele faz, na verdade, né, e o final da carreira dele. O primeiro museu que ele fez foi em Houston, e o único contrato da Alemanha depois que ele saiu de lá, né, imigração. Na verdade, meio que eles saíram fugidos, né, por causa do Hitler. E aqui ele morre em 1969, lá nos Estados Unidos, em Chicago mesmo. Olha o croquisinho aqui na mão dele, gente, tá? Nunca, nunca deixando, os grandes arquitetos da história nunca deixam nem deixaram de fazer croquis à mão. Assim, ó. E aqui mais alguns nomes bem importantes para vocês saberem. Esse Eliel Saarinen, finlandês, então fez também um projeto para o Chicago Times, permitido que sua imigração para os Estados Unidos em 23, para começar essa obra, né? Essa Academia de Arte Cranbrook, em 26, a 46 aqui em Michigan. Ele fez esse Tabernacle aqui, Church, em 40, e esses móveis são desenhos dele que eu gosto muito também. São as mesas Saarinen e essa cadeira aqui também, Saarinen. Até hoje tem todas as lojas para vender, são maravilhosas. Isso aqui de alumínio fundido, esses pés aqui. Tem mesinhas de centro, de canto, mesas de jantar, mesas redondas. São Saarinen. Schindler e Richard Neutra. Então aqui é Schindler Chase Houses. Planta livre, com divisórias de madeira, lembra um pouco das coisas do Frank Lloyd Wright. Essa casa Lovell, essa casa Joseph von Sternberg, Los Angeles. Esse Richard Fuller, também é bem importante, esse é americano. Foi projetada em 1927, essa casa de Maxion, mais uma utopia, né? Uma máquina para habitar.
casa universal integrável a qualquer entorno, né? Uma coisa feia, mas uma, uma intenção futurista aqui. E esse Richard Florida também projetou esse pavilhão, que está até hoje na Disney, que é o pavilhão dos Estados Unidos da Feira Mundial de Montreal. Perdão, esse aqui, né? E esse aqui é o Epcot Center na Disney de Orlando. Então, o fenômeno arranha-céus, um fenômeno essencialmente norte-americano, né? Monumentos urbanos, que são expressões de poder, começou, né, como um fenômeno norte-americano, hoje está em tudo, Dubai, Malásia e por aí afora. Símbolos da modernidade e progresso. Esse aqui é o Rockefeller Center, aqui, foi feito em 1950 em Nova York. Chicago Tribune, aqui, Chicago, Illinois, né? Então, pré-modernista, esse aqui, o Chicago Tribune, aquele que eu mostrei para vocês lá, né? Que fazem os filmes tipo Batman, né? Begins. Esse aqui é o prédio das Nações Unidas, lá em Nova York, construído por Oscar Niemeyer e Le Corbusier, entre outros arquitetos. E aqui, nos Estados Unidos, a demolição desse conjunto de edifícios aqui é considerado como marco do fim do modernismo, lá nos Estados Unidos, tá? 1971. Esse Prout Eagle, ou Eagle, acho que é Eagle. Não, acho que é Eagle. Então, demoliram todos, é um conjunto habitacional, demoliram tudo, e daí isso esse foi marco, né, considerado como o fim do modernismo nos Estados Unidos. Por aqui ainda rolou mais um pouco. Então, apresentei para vocês hoje o Mies van der Rohe. E aqui a gente vai falar do nosso trabalho, tá? Do próximo trabalho. Então, voltamos a essa cena aqui. Como eu tinha falado para vocês, o próximo trabalho vai ser os videozinhos que vocês vão produzir em equipe. Aquele exemplo que eu dei lá para vocês, um exemplo, né, daquele vídeo da aula passada, é só um exemplo. A forma como vocês vão produzir é de cada equipe, tá? Então, aqueles slides que tinham pontos de interrogação lá atrás, quando eu mostrei o começo da aula dos estilos arquitetônicos. Então, aqui estão resumidos só aqueles lá. Esse aqui vão vocês que vão dar na aula. Então, é isso. A primeira equipe vai fazer sobre Bauhaus. Gente, esses vídeos não podem ter mais do que 5 minutos, senão vai ficar muito cansativo, tá? Então, de 3 a 5 minutos todo mundo, tá? Também muito menos vai ficar totalmente sem conteúdo, tá? Então, essa primeira equipe, o Gabriel migrou aqui. Gabriel, tá aí o Gabriel? Não. Aqui, prof. Tá? Então, esse aqui, como eu penso ser um dos temas maiores, ficou a equipe de 3, tá? Um dos temas mais, que pode ser um dos maiores temas, ficou a única equipe com 3 elementos, tá? Leandra, Bernardo e Gabriel. Ok, prof. Também todos os temas são interessantes, tá, gente? Esse aqui é um tema mais curtinho, mas tem que fazer com que ele seja mais interessante, tá, gente? O Team 10, ele era o Team 10, o Team 10, né? Ele era um grupo de arquitetos de vários países que se juntaram naquela época lá dos congressos internacionais de arquitetura moderna, e eles se juntavam para discutir arquitetura, mas cada um fazia a sua arquitetura. Então, esse aí é um vídeo que é difícil de fazer com que ele seja interessante. Então, é um desafio para a Mariana e para a Luana, mas como elas são muito criativas, acho que elas vão conseguir fazer com que seja um vídeo interessante.
Eu já vi alguns que ficaram muito bons, tá? Então, esse aí é um desafio. Construtivismo e o brutalismo são duas tendências que aconteceram dentro do modernismo. Construtivismo russo, por exemplo, que é aquelas construções todas de concreto, cinza e brutalismo são duas coisas muito parecidas, né? Brutalismo fica tudo aparecendo, as estruturas, as coisas e tal. Eu queria que vocês se concentrassem nessas datas assim que eu pus aqui. Então, opa, acho que aqui falhou as datas. Década de 60 e 70, e ali eu acho que está errado aqui, gente. Tá? É esse aqui. Não, mas pode sair, se tiver acharem coisas interessantes fora da data, pode colocar, tá? Essa aqui tem muito a ver também com a Guerra Fria, tá? Esse construtivismo, esse brutalismo. O pós-modernismo, aqui, o ano passado, quando fizeram esse trabalho, não falaram nada sobre Robert Venturi, e ele escreveu esse livro, Aprendendo com Las Vegas, e isso tem tudo a ver com o pós-modernismo. Então, foi uma grande falha de quem fez esse trabalho. Então, eu pus esse lembrete aqui para a Tamara e para a Ellen, não deixar de falar também e principalmente sobre o Robert Venturi, porque o Robert Venturi meio que foi um fundador do pós-modernismo, e a equipe do ano passado não falou nada sobre ele, tá? Então, aqui é muito importante falar. A arquitetura do kit é muito divertida. Então, o kit, eu pus aqui atentar ao período histórico aqui, porque o kit acontece até hoje, tá? Qualquer coisa brega, a gente chama de kit, para não ofender a pessoa, tá? Qualquer coisa ridícula, a gente diz que é kit. Mas eu quero o kit, a arquitetura do kit mesmo, desse período aí, tá? A Tainá e a Poliana. Poliana, eu nunca sei se é com dois. Poliana tá aí? Nunca sei se é com dois N's ou não, não tá. Mas a Tainá está? Tá. Tô, prof. Então, o kit é um dos trabalhos mais divertidos que tem para fazer, porque o que encontra de imagem é bem legal. Assim, e tem que ter muita imagem, né? Tem que ter. A arquitetura do high-tech, a Letícia Stephanie, é o high-tech também atentar ao período histórico, porque high-tech você pode encontrar coisas até hoje, tudo que é alta tecnologia na construção, né, dos edifícios, vocês vão achar que faz parte do high-tech. Mas o high-tech desse período histórico aqui, de 1970 a 1990, era o high-tech daquela época, que foi chamado de high-tech, tá? Então, tem o Centro Georges Pompidou, tem aquele Lloyds Bank de Londres, tem um outro edifício do HSBC, do Norman Foster. Então, foram os primeiros high-techs daquela época que eram importantes, e mais alguns que vocês encontrarem, tá? Então, eram esses high-techs que deram nome à arquitetura high-tech, que é importante, porque nós estamos estudando a história aqui da arquitetura, tá? E daí pode até mencionar que hoje high-tech, né, também se chama high-tech, esses outros edifícios hoje mais modernos, de alta tecnologia. E é isso, gente. Então, tá aqui as equipes e o que é. Então, vídeos de 3, 5, 6 minutos no máximo aí, porque senão fica cansativo, né? E a gente quer que faça sucesso esses vídeos aí no YouTube depois. E aí o jeito como vai produzir, vocês que sabem. E as datas nós vamos combinar em conjunto, que é para ninguém reclamar depois, tá? Então, hoje é dia 11 de maio, vai ser o mesmo esquema, nós vamos fazer
algumas 2 provinhas, e esse trabalho que vale a metade do bimestre, tá? Então, nós temos aula ainda dia 18, dia 25, e daí em junho nós temos dia 8, dia 15, deixa eu ver se tem algum feriado aqui, que pegue terça-feira. Em junho, a semana de provas já começa dia 17. Puxa, que cedo! Semana de prova 17 a 23 de junho. Então, dia 15 de junho seria a nossa última aula. Aula com, né, conteúdos. Então, 3 semanas, tá bom? Acredito que sim, prof. Letícia, quem mais opina? Louco de bom, professora. Oi? Louco de bom? E qual é o dia melhor para entregar? Fim de semana? Ou no dia da aula? Prof, mas é só os slides que você quer ou você quer que a gente faça uma apresentação dos Gente, slides? eu não falei slide, falei vídeo. É um vídeo que vocês vão produzir. Até se vocês quiserem, vocês podem montar aqui. Você sabia que o PowerPoint pode fazer vídeo? Quando vocês põem aqui a apresentação. Não, prof. Hã? Eu não sabia. Não? Vocês põem a apresentação de slides e vocês gravam e ele faz um vídeo. Aqui, ó. Gravar a apresentação de slides, ó. Pode ter voz também. E daí ele faz um vídeo. Estão vendo aqui? E aí você pode fazer narração junto. É um dos recursos, mas tem vários outros recursos que vocês podem pesquisar. A mesma coisa com o Prezi. O Prezi é até mais interessante, mais legal. Hoje que eu vi até uma propaganda. Mas tem outros recursos. Por isso que eu estou perguntando para vocês o prazo. Não é slide, não, é vídeo. Não é aulinha chata que nem essa que eu acabei de fazer aqui, apresentando slide. É para montar um vídeo. Como eu mostrei o exemplo para vocês na aula passada. Alguém viu? Sim. Então, é isso que é para fazer. Tem vários aqui. Vocês podem pegar ideias. Então, vamos ver aqui. Vou pegar uma aqui. Construtivismo na arquitetura. Opa. Vou pegar um outro qualquer, que é arquitetura contemporânea. Um que eu não pedi, né? Não. Arquitetura barroca. Esse tem 10 minutos, né? Mas mudaram aqui o jeito dele. Movimento artístico nascido entre o final do século XVI e início do século XVII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América, principalmente nas colônias portuguesas e espanholas.
A arquitetura barroca introduziu uma nova estética às edificações construídas especialmente na Itália do século XVII. Exemplos de arquitetura barroca. Passando aqui. O barroco se expande no Brasil no século XVIII, bem depois do seu surgimento na Europa, e permanece aproximadamente até as 2 primeiras décadas do século XIX. Em território brasileiro, o barroco sofre influências locais, portuguesas e espanholas. Inicialmente, mestres portugueses se uniam aos filhos de europeus nascidos no Brasil e seus descendentes caboclos e mulatos para construírem as primeiras obras barrocas. Posteriormente, o conhecimento era passado e popularizou-se o estilo na região. Durante o século XVII, a Igreja teve um importante papel como mecenas da arte colonial. Algumas ordens do país, em Salvador e Rio de Janeiro, porém, o estilo sofreu uma série de influências e adaptações arredondadas, e lembrando a forma das barrocas, tem paredes que o e a Capela Mor. As formas curvas não são, porém. Eu quero mostrar um para vocês aqui, não é vídeo desse tipo, que foi feito, que nós fizemos aqui para um cliente, com voz, deixa eu achar aqui primeiro, voz eletrônica, para não precisar falar, né? Eu achei que só não estou conseguindo baixar. Que ficou bem legal com voz eletrônica. Olá! Vamos conhecer um pouco do nosso sistema de climatização? Por meio das unidades de tratamento de ar instaladas em 3 pavimentos, por recirculação e renovação do ar dos ambientes. A quantidade de ar externo que entra no prédio é regulada por um sistema automatizado, dependendo basicamente de 3 fatores: da temperatura externa ao prédio, da temperatura interna, da ocupação do prédio, ou seja, do número de pessoas em cada ambiente.
A mistura de ar recirculado e ar externo passa pelas unidades de tratamento, onde é filtrada, resfriada ou aquecida e depois distribuída nos ambientes. O ar externo admitido, ou seja, recebido, misturado ao ar recirculado, torna positiva a pressão nos ambientes de trabalho. Uma parte desse ar é escoada pelos dispositivos existentes, como grelhas de teto, e outra é descartada por aberturas. O volume equivalente ao ar externo admitido é descartado e novo ciclo é iniciado. A agência do BRD em Curitiba está constantemente incrementando seus sistemas, sempre preocupado em oferecer as tecnologias melhores e mais eficientes. Oferecemos uma das melhores condições de trabalho do mercado em termos de densidade, são aproximadamente 12 metros quadrados por pessoa. Uma densidade bem acima da média indicada, que fica em torno de 5 metros quadrados por pessoa. E vale a pena lembrar dos seguintes cuidados que devemos manter em nossas rotinas de trabalho presencial: uso de máscara, higiene das mãos, evitar aglomerações. Então, essa foi voz eletrônica, né? A gente não quis pegar a voz de ninguém, então, e fica bem legal também. Então, tem que falar, quem quiser gravar, tem que falar direito, tem que ver como é que se pronuncia o nome das pessoas direito. Isso tem, né? O tradutor tem o som para saber pronunciar direito. Eu vi várias gravações que as pessoas falam o nome errado, isso acontece muito. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Professora, Oi. você tem algum aplicativo para indicar que dá para fazer isso? O que da voz, não sei, posso perguntar. Da voz eu não sei. Mas aqui para fazer vídeo do PowerPoint é aqui, ó. Apresentação de slides, gravar apresentação de slides. E dá para fazer com a voz tua junto, gravando. Vocês podem fazer alguns testes. No YouTube explica tudo, como é que faz, é só ir lá e olhar, entre outros, né? Da voz não sei. Mas no YouTube também explica, né? É só procurar no YouTube. É assim que eu aprendi a fazer vídeo do PowerPoint. Então, eu vou deixar vocês conversarem durante essa semana e a gente resolve a data na semana que vem, tá? Na terça-feira que vem a gente define a data da entrega. Assim vocês já vão sentir o problema e já vão ver mais ou menos quanto tempo vocês precisam, tá? Acho que pode ficar assim uma pesquisada, uma conversada entre vocês da equipe para saber quanto tempo vocês vão precisar, tá? Não quero também que isso atrapalhe a outra disciplina e encha vocês de trabalho demais, porque só vai ter esse trabalho, tá? De teoria, mais nada. O resto vai ser aquelas mesmas provinhas rápidas lá. Então, não tem muita pressa para a gente fazer, mas também não dá para deixar para vocês largarem para a última hora, tá? Então, vamos combinar certinho. Não deixem para a última hora, tá? Porque não dá para fazer o trabalho equipe e vocês apresentarem aqui, fica muito atrapalhado. Cada um está numa casa diferente, né? Vai complicar. Então, o vídeo vai ficar mais fácil. E vocês, a hora que vocês pegarem o jeito, vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo. Depois é só entregar e a gente passa para o resto da turma os vídeos. E deixamos no YouTube que vai ficar legal. Fica o material de vocês. Vocês viram quantas visualizações tem aquele lá? Eu tirei. Tem um monte, acabam ficando famosos. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Todo mundo está mudo? Acho que tá tudo certo, prof. Então tá bom. Então podemos ficar por aqui hoje.
eu já fiz para amanhã, eu já fiz 2 videozinhos para ajudar vocês nas elevações, nas fachadas das casas, e amanhã eu já deixo eles publicados para vocês, tá? Então é isso. Boa noite, então, para vocês. Vou ter que fazer a lateral também. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, professora. Boa noite.